Queridos e amados irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus. Hoje estamos aqui para mais um vídeo em nosso canal Buscai no Livro do Senhor. E hoje nós queremos falar a respeito da intervenção divina de Deus em nosso favor. Muitas pessoas, quando estão em momentos de dificuldades, lutas e sofrimentos, tendem a pensar que Deus não está ouvindo as suas orações, que Deus não está atento às suas lutas e dificuldades, que Deus as abandonou, e muitas até mesmo pensam que Deus não as ama. Mas isso não é verdade. Quando lemos a palavra de Deus em Êxodo, capítulo de número 3, falando sobre o grande sofrimento do povo de Israel escravizado no Egito durante um período de 430 anos, olha só o que nos revela a palavra do Senhor no versículo de número 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Versículo 8 diz: portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do perizeu e do eveu e do jebuseu. Algumas palavras nos chamam a atenção aqui nesse texto. Observe comigo a expressão: tenho visto, tenho ouvido e conheci as suas dores. Essas palavras mostram para nós que Deus não é indiferente à nossa luta e dificuldade. Ele não é um Deus insensível. Ele não é um Deus de sangue frio que observa de longe, distante, aquilo que nós estamos passando e não nos ajuda. Pelo contrário, essa passagem nos prova que Deus é um Deus que se envolve na nossa dor, que se envolve pessoalmente na nossa história, na nossa luta, no nosso sofrimento, e Ele está disposto a nos ajudar. A primeira coisa que Deus diz aqui é que Ele viu a aflição do seu povo. Recentemente eu estava lendo a história de um irmão que tinha uma grande família, mas um pequeno salário, e por isso ele enfrentava grandes dificuldades para manter a sua família. Aquilo foi o levando ao desânimo quando ele se viu em meio a tantas dívidas e ele não tinha condições de solucionar os seus problemas. Ele foi se esmorecendo, foi se desanimando, até o ponto de até mesmo desanimar da fé. E isso levou que ele se afastasse da comunhão com a igreja. Afastando da comunhão, ele se enfraqueceu a tal ponto espiritualmente que um dia ele se levantou pela manhã e enquanto isso ele estava pensando em dar cabo à sua própria vida. Ele estava traçando na sua mente alguma maneira em que ele pudesse acabar com a sua existência da maneira menos dolorida possível e da maneira também mais rápida possível. Só que ali envolto naqueles pensamentos sombrios, ele olhou para a janela do seu quarto e o sol brilhava com muita força. E ali na janela balançava um galho de uma árvore do seu quintal. De repente, apareceu um bem-te-vi na sua janela e aquele bem-te-vi ficou ali assobiando insistentemente. E ele ficou reparando a ação daquela ave. De repente, algo brotou em seu coração e ele entendeu que Deus estava falando com ele. Ali na sua janela estava um bem-te-vi e naquela hora ele compreendeu o Senhor dizendo para ele: eu estou vendo a sua dor, eu estou vendo a sua luta, eu estou vendo o seu sofrimento. A mensagem não foi o canto do animal em si, mas foi o nome do animal. O bem-te-vi estava ali e naquele momento ele compreendeu que Deus estava dizendo a ele que também estava bem atento e vendo de perto a sua dor e a sua aflição. A partir daquele dia, aquele irmão se levantou, encarou a realidade das dificuldades da vida, mas encarou com fé, na confiança que Deus o daria vitória, voltou para a comunhão com a sua igreja e realmente o Senhor abriu as portas e o abençoou de maneira gloriosa. Nós podemos, meus amados, descansar nesse cuidado de Deus, sabendo que Deus não está longe, está distante, mas Ele observa de perto o nosso sofrimento e Ele está atento à nossa aflição. Nós podemos dizer como Agar, a serva de Abraão: tu és o Deus que me vê, porque o Senhor vê toda a luta que você está enfrentando. Além disso, o Senhor disse: eu tenho ouvido o seu clamor
Momentos de dificuldade nos fazem pensar que Deus não está ouvindo a nossa oração. Parece que nós estamos clamando, mas o céu é de ferro, o céu é de bronze e parece que Deus não está nem aí para o nosso clamor. Mas isso não é verdade. A Bíblia diz que os ídolos das nações têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Diferente dos ídolos, o nosso Deus é um Deus que está atento às orações, ao clamor do seu povo. É bem verdade que muitas vezes a nossa aflição é tão grande que nem sequer nós conseguimos verbalizar alguma palavra. Apenas choramos, apenas derramamos a nossa súplica diante de Deus, fazemos como Ana, que a sua boca se movia, mas não se ouvia nenhum som sair da sua boca, mas Deus não apenas ouviu, como também atendeu a oração daquela mulher aflita. Eu quero dizer para você nesse momento que Deus ouve o clamor velado do seu coração. Muitas vezes as suas palavras não saem, mas o seu coração está gritando por socorro, e Deus, Ele é um Deus sensível a ponto de até mesmo ouvir o clamor do nosso coração. Além disso, a Bíblia diz que Deus conhecia as suas dores. Deus conhece sim, meus amados, os nossos problemas. As situações que nós passamos que muitas vezes não compartilhamos com mais ninguém. Guardamos para nós mesmos, nos fechamos, nos isolamos. Isso não é bom, mas ficamos ali sofrendo sozinhos, amargurados diante daquela situação. Mas Deus, Ele está dizendo que conhece os nossos sofrimentos. Ele é o Deus que conhece todas as coisas. Aquele que criou o olho não verá, aquele que criou o ouvido não ouvirá. Deus é o Deus onisciente, o Deus que tem todo o conhecimento do passado, do presente e do futuro, e Ele conhece muito bem a aflição que o seu coração está passando nesse instante. Mas ainda, meus queridos, há outras coisas que nós podemos extrair aqui desse texto. Observamos que Deus não é um mero espectador, um mero ouvinte, um mero conhecedor da situação. O nosso Deus é um Deus que interveio com a sua mão providencial, agindo em favor do seu povo para garantir a vitória. No versículo 8, Deus diz: portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga. É claro que Deus aqui está usando uma linguagem humana para nós compreendermos a ação de Deus. É claro que nós sabemos que Deus é um Deus onipresente. Deus está em todos os lugares. A sua presença enche os céus e enche a terra. Nem os céus dos céus podem contê-lo. Deus não precisa descer, ou como dizia Dave Hunt, Deus não precisa viajar. No entanto, aqui Deus fala em uma linguagem humana para que nós possamos compreender a ação do seu livramento em nosso favor e o seu grande amor por nós. Deus está assentado em um alto e sublime trono de glória, mas Deus é aquele que desce até nós para trazer livramento, para estar bem perto de nós nos momentos mais negros, sombrios e difíceis da nossa vida. É interessante, queridos e amados irmãos, que aqui Deus diz que vai descer para livrar o povo, mas ao mesmo tempo diz que o povo iria subir daquela terra para uma terra que manava leite e mel. Nós aprendemos aqui, queridos, não apenas a lição de que Deus intervém com a sua mão providencial em meio ao nosso sofrimento, mas isso aqui nos diz respeito também àquilo que Deus fez por nós na pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo. O apóstolo João, escrevendo no capítulo 1 do seu evangelho, ele disse que a luz verdadeira que ilumina todo homem veio ao mundo. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu, que vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui em Êxodo capítulo 3, versículo 8, Deus está falando em linguagem humana, mas em João no capítulo 1, Deus desceu entre nós verdadeiramente em forma humana. Ele desceu, Ele pisou nesse chão, Ele habitou entre nós e vimos a sua glória. E é interessante que assim como Deus faria o povo de Israel subir daquela terra de escravidão do Egito para a terra de Canaã, uma terra que manava leite e mel, assim também o Senhor Jesus nos transportou para o seu reino
reino de luz, para o seu reino de glória. Diz a Bíblia que Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E ainda mais, a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, aguarda a bendita esperança do arrebatamento, quando literalmente nós iremos subir, nós deixaremos esse mundo, estamos peregrinando, somos estrangeiros em terra estranha, mas em breve momento a trombeta soará e será esse o momento do arrebatamento da igreja, em que nós subiremos, diz a Bíblia, ao encontro do Senhor nos ares, para estarmos para sempre com o Senhor. Deus desceu até a terra para que o povo de Israel pudesse subir do Egito para Canaã, e Cristo também desceu aqui nesse mundo para que pudéssemos subir um dia para a glória, a nossa Canaã celestial, e entrarmos no descanso do Senhor para todo sempre, onde não haverá mais sofrimento, nem dor, nem lágrima, nem tristeza, nem aflição. Querido e amado irmão, que essa palavra sirva de encorajamento para você nos dias difíceis que nós temos enfrentado. Deus vê a sua situação, Deus ouve o seu clamor, Deus é conhecedor das suas aflições e, sobretudo, o Senhor Jesus desceu a esse mundo para que um dia nós pudéssemos subir para o céu, aonde nós descansaremos para sempre com o Senhor. Um lugar onde não haverá mais sofrimento, mas nós estaremos na presença imediata, real e plena de Deus para todo sempre. Deus está vendo, Deus está ouvindo, Deus conhece e no momento certo Ele agirá em seu favor. Creia nisso. Em nome de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, querido e amado irmão e irmã que nos acompanharam até aqui. Se esse vídeo foi edificante para o seu coração, pedimos a você que venha compartilhar esse link para que outras pessoas também possam ser alcançadas por esta mensagem. Em nome do Senhor Jesus. Compartilhe com seus amigos, vizinhos, colegas, em seus grupos de WhatsApp. E se você ainda não é inscrito aqui em nosso canal Buscai no Livro do Senhor, inscreva-se e ative o sininho das notificações, para sempre que postarmos vídeo novo por aqui, você possa estar atento a tudo que nós estamos fazendo por aqui, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês e até o nosso próximo vídeo.